Olá, sejam bem-vindos ao webinar Desvendando o Futuro da Indústria Farmacêutica, a revolução da difração de raio-x na caracterização de insumos ativos. Eu sou Renato Figueira da Silva e sou especialista de aplicação da divisão Bruker AXS para todo o Brasil e para toda a Latinoamérica. Os temas que abordaremos neste webinar são uma breve introdução à difração de raio-x, a questão do polimorfismo em fármacos, e também teremos um momento ao vivo do laboratório, onde realizaremos análise de um IFA no D6 Phaser. Também falaremos sobre algumas aplicações na caracterização de fármacos e de alguns produtos farmacêuticos. E ao final, teremos uma sessão de perguntas e respostas. A difração de raio-x é uma técnica analítica por excelência para a determinação de estruturas cristalinas e amorfas. Neste exemplo que estamos mostrando, neste esquema, vemos a configuração básica de um equipamento de difração de raio-x para análise de um fármaco. Ao lado esquerdo, temos um tubo de raio-x. Na parte central, temos um local onde a amostra é posicionada. E na parte lateral direita, temos um detector, que receberá o sinal difratado pela amostra. Considerando-se uma estrutura cristalina neste exemplo a seguir, vemos que essa estrutura cristalina é formada por diversos planos de átomos. Esses planos de átomos são mostrados como esses pontos pretos no desenho, que são os átomos dessa estrutura cristalina. Uma vez que há a incidência de uma fonte de raio-x com um comprimento de onda conhecida sobre esses planos de átomos, estes mesmos planos difratarão em direção a um detector no mesmo ângulo cuja radiação é incidente. A partir daí, a relação de Bragg, a equação de Bragg, que nos mostra uma relação trigonométrica obtida a partir desses planos de átomos, com ela é possível determinar a distância interplanar da substância. Essa distância interplanar ela é correspondente à distância entre os planos de átomos numa estrutura cristalina e é específica para cada substância. Um conjunto de várias distâncias interplanares formam uma impressão digital da amostra a ser determinada. E com isso conseguimos observar estas informações a partir de um gráfico chamado difratograma. O difratograma é o padrão de difração de raio-x da estrutura cristalina. A partir dele é possível extrair algumas informações bastante interessantes. A partir da posição dos picos, é possível determinar e realizar a análise qualitativa, ou seja, é possível dizer o que tem na amostra em questão. A partir da intensidade dos picos difratados, é possível determinar e avaliar quantitativamente a amostra, ou seja, é possível predizer quanto de determinada substância está presente naquela amostra. E a partir da linha base, que é o fundo, ou também chamado de background, é possível determinar o grau de cristalinidade. O grau de cristalinidade me dá uma relação entre o conteúdo cristalino e amorfo daquela substância. Determinar o conteúdo amorfo de uma substância é bastante importante no caso de fármacos, pois o conteúdo amorfo tem bastante a ver com a questão da solubilidade do fármaco no corpo humano. Falando em variações de estrutura cristalina, chegamos ao conceito de polimorfismo. O polimorfismo é um conceito onde um composto que apresenta a mesma composição química apresenta uma variação interna e estrutural diferente. Neste exemplo que temos nesta figura, podemos ver dois polimorfos, um à esquerda e outro à direita, ambos
possuem a mesma composição química, porém um arranjo cristalino interno diferente. O FDA e a ICH determinam que alguns compostos, como por exemplo os solvatos e os amorfos, também pertencem à classe dos polimorfos, né? Os solvatos são aqueles compostos onde o hífen é circundado por moléculas de solvente. Um sal é um composto onde eu tenho um hífen circundado por contraíons, e um cocristal é um composto onde eu tenho um hífen com um conformador ao redor dessa molécula. E o polimorfismo, ele apresenta diversas causas. Uma delas é o efeito de armazenamento e secagem deste material, que por efeitos de temperatura, umidade relativa e tempo de armazenamento podem conduzir a diversos polimorfos daquela substância. Um outro fator que causa a mudança de polimorfismo é a troca de solventes. Quando se faz a troca de um solvente por outro, pode-se levar à geração de um novo polimorfo naquela substância. Além disso, processos como moagem ou a fabricação de alguns comprimidos podem evidenciar a transição de fases e levar à formação de um novo polimorfo. E, finalmente, processos que são levados à escala industrial muitas vezes conduzem à formação de novos polimorfos de uma determinada substância ou daquele cristal em questão. E tudo isso gera um efeito no desempenho da produção de fármacos. E nesse sentido, a difração de raio-x vem nos responder de uma forma bastante ampla como esses polimorfos estão durante o processo e quais são eles e como podemos agir durante o processo mediante o conhecimento desse tipo de substância. Segundo o artigo em questão, a difração de raio-x é a técnica inequívoca para a diferenciação de polimorfos. Além de possibilitar essa diferenciação, a difração de raio-x possibilita uma série de vantagens. Entre elas, a análise não destrutiva, ou seja, não é necessário destruir a amostra para fins de análise. Ela possibilita a identificação e a quantificação de novas substâncias, entre elas os polimorfos, e também permite caracterizar e determinar estruturas de novas substâncias. Além disso, é possível realizar análises de variação de temperatura e verificar a transição de fases de substâncias polimórficas e outros produtos farmacêuticos. E, finalmente, ela é uma técnica amplamente utilizada na elucidação de novos produtos e patentes. Neste contexto, o D6 Phaser é o equipamento que vem responder a todas essas questões com uma nova tecnologia avançada e que foge simplesmente à análise convencional da difração de pó. Esse equipamento ele está alicerçado em 3 conceitos básicos: potência, versatilidade e acessibilidade. A potência está ligada a uma maior rapidez de análise, a uma maior precisão analítica e uma maior sensibilidade da determinação de compostos em produtos farmacêuticos. A versatilidade está relacionada às maneiras como podemos analisar os materiais no D6 Phaser. Podemos fazer isso através de uma análise por difração de pó, nos modos de reflexão e transmissão. Também podemos analisar os materiais de uma forma não ambiente, utilizando câmaras de temperatura para verificar transições de fases. E também é possível analisar os materiais em uma geometria capilar que evita a questão da orientação de preferencial tão comum em fármacos. A acessibilidade une características como uma porta frontal com abertura lateral,
uma troca fácil de acessórios pelo usuário e uma tela sensível ao toque para o controle do equipamento. A partir de agora, vamos acompanhar a análise de um IFA no D6 Phaser no nosso laboratório. Estamos de volta aqui do laboratório. Gostaria de apresentar a vocês o difratômetro de raio-x de bancada, o D6 Phaser. Ele está completamente configurado para atender às demandas da indústria farmacêutica. Com este equipamento, é possível identificar e quantificar polimorfos, realizar análise de transição de fases com câmaras de temperatura, além de determinar estruturas de novas substâncias. Este equipamento apresenta a seguinte configuração. À esquerda, vemos um tubo de raio-x com um ânodo de cobre, cuja radiação é utilizada amplamente na análise de fármacos. Na parte central, vemos o suporte giratório para a amostra, o qual garante uma maior repetitividade e reprodutibilidade da medida. Na parte superior, se encontra a faca motorizada, a qual também pode configurar-se como uma faca fixa. Na parte direita está um detector rápido e de alta sensibilidade, o LinkSci XET, o qual proporciona dados de excelente qualidade. Além disso, este difratômetro está configurado com um circuito interno e fechado de um fluido refrigerante, o qual elimina a necessidade de um resfriador externo para o equipamento. Com esse tipo de configuração, este equipamento é capaz de cobrir todas as demandas analíticas da indústria farmacêutica, desde as análises mais simples até as mais avançadas. Vamos falar agora sobre a preparação das amostras. A preparação da amostra para análise de fármacos é bastante simples. Basta dispormos do material em pó e colocá-lo no porta-amostra adequado. Para nos auxiliar nessa análise, temos aqui diversos tipos de porta-amostras. Cada porta-amostras cumpre uma função específica. Temos o porta-amostras convencional, de PMMA, que é bastante utilizado para as rotinas diárias de análise. Temos o porta-amostras de backloading, que é específico para análise de pequenas quantidades de amostras, e quando falamos de pequenas quantidades, estamos falando de tamanhos de grãos, desde miligramas até nanogramas também. Uma variação deste porta-amostras é o porta-amostra hermético, que contém uma cúpula, o qual protege o operador da presença de um material tóxico a ser analisado. Esta cúpula também evita que o material se degrade em presença do ambiente. E para finalizar, temos o porta-amostras de backloading, cuja amostra é carregada pela parte de trás desse porta-amostras para evitar problemas de orientação preferencial dos cristais tão comumente encontrado nos fármacos. Aqui temos uma amostra já preparada neste porta-amostras backloading, o qual será analisado posteriormente no equipamento. Vamos realizar agora a medida de um IFA com 2 polimorfos, com as seguintes condições de medida: 7,5 a 50 graus no ângulo 2θ, incremento de 0,02 graus e um tempo por passo de 0,025 segundos. A rotação da amostra de 15 RPM e essas são as condições da potência do gerador. Apertamos o botão Start e a amostra começa a ser lida em seguida.
veja que no lado esquerdo irão aparecer os primeiros picos referentes a este difratograma que está sendo medido. Esta é uma amostra extremamente rápida, mas com uma condição adequada para fazer a interpretação dos dados e a respectiva quantificação das fases cristalinas. Após esse procedimento, levaremos estes dados para o programa DIFRAC-EVA e também para o DIFRAC-TOPAS, onde faremos as respectivas identificação e quantificação das fases destes polimorfos neste IFA. Uma vez que temos o resultado pronto, abrimos o DIFRAC-EVA e importamos a medida. Para essa identificação, iremos utilizar o Search by Number, que é justamente buscar as informações relacionadas às fichas destes polimorfos neste banco de dados. Então vamos inserir a primeira informação do primeiro polimorfo, que é o polimorfo do piroxicam monoclínico, e em seguida iremos inserir a informação da ficha da estrutura ortorrômbica. Então aqui temos as duas estruturas, em vermelho a estrutura monoclínica e a estrutura ortorrômbica identificadas. Após essa identificação, abrimos o DIFRAC-TOPAS e buscamos o projeto relacionado a essa amostra. Aqui temos algumas informações que devem ser preenchidas previamente, como o perfil de emissão, a correção do background, a informação instrumental e algumas correções específicas, além das informações das estruturas monoclínica e ortorrômbica previamente identificadas no DIFRAC-EVA. Então, a partir dessas informações, podemos realizar a quantificação da amostra. Apertando um botão, fazemos a quantificação em poucos segundos e aqui podemos observar finalmente o resultado. A estrutura monoclínica contém 25% e a estrutura ortorrômbica ao redor de 74,5%. Então, aqui podemos visualizar as duas estruturas do IFA numa mesma amostra. E a partir de agora seguimos então com a apresentação. Voltamos à nossa apresentação, onde veremos algumas aplicações na área farmacêutica. O primeiro exemplo será a identificação de fases que acabamos de ver com o D6 phaser, depois quantificação de fases com o mesmo exemplo, também a abordagem sobre o grau de cristalinidade, alguns exemplos em câmara de temperatura, também alguns exemplos sobre refinamento de estruturas e, por fim, alguns exemplos de análise de cluster. Este exemplo mostra a identificação de um IFA que contém dois polimorfos, o polimorfo piroxicam monoclínico e o polimorfo piroxicam ortorrômbico, que foram realizados anteriormente no D6 phaser. Através da análise comparativa com um banco de dados de estruturas cristalinas, o PDF, e utilizando o DIFRAC-EVA, foi possível identificar os dois polimorfos presentes nessa amostra, o piroxicam monoclínico e o piroxicam ortorrômbico, conforme vemos neste exemplo. Aproveitando o mesmo exemplo que foi realizado, cuja medida foi realizada no D6 phaser, fizemos a quantificação das fases destes polimorfos. Usando o DIFRAC-TOPAS, conseguimos determinar as quantidades relativas desses dois polimorfos. O piroxicam monoclínico em torno de 25% e o piroxicam ortorrômbico em torno de 75%. Este exemplo mostra um exemplo bastante interessante, que é a presença da sacarose em ibuprofeno. A partir dos dados obtidos, verificamos que o difratograma apresentado em negro contém o ibuprofeno com uma quantidade considerável de sacarose como excipiente. Quando retiramos a casca desse ibuprofeno e realizamos a medida, verificamos apenas os picos do ibuprofeno sem a sacarose, concluindo que a sacarose estava presente praticamente em toda a casca do material.
Esta análise também é bastante interessante porque foi feita num porta-amostras de low background que permite realizar medidas com pequeníssimas quantidades de amostra, o que é bastante interessante para a indústria farmacêutica. Este outro exemplo também é bastante interessante porque mostra a identificação de alguns excipientes e cargas amorfas, como, por exemplo, fibra de trigo, fibra de aveia, amido e gelatina. Isso é muito bom de ver porque cada estrutura cristalina apresenta um difratograma diferente e isso conseguimos diferenciá-lo através de cada um desses resultados. Também aqui temos um exemplo bastante prático da quantificação de excipientes em formulações. Esta formulação foi realizada com ácido mefenâmico a 70%. E, através do refinamento pelo método de Ritve, usando difractopas, chegou-se à conclusão de que o composto principal é o ácido mefenâmico, cujo polimorfo é o polimorfo 1, na ordem de 69% praticamente, o que condiz muito com a pré-formulação previamente indicada, que era de 70%. Os demais componentes foram também quantificados como excipientes, e aí nós temos o amido, a celulose e a vanilina como sendo um polimorfo 1 deste composto. Este exemplo mostra o grande benefício que o D6 Phaser tem em termos de sensibilidade. Temos aqui uma análise de uma baixa dose de um IFA em uma determinada formulação, que no caso é a indometacina em polivinilpirrolidona. O exemplo a seguir que temos nos mostra o difratograma em verde correspondente à indometacina pura. Depois, o difratograma em vermelho corresponde à polivinilpirrolidona pura. E os outros dois difratogramas, em negro e em azul, temos as duas concentrações de indometacina em polivinilpirrolidona, correspondente a 1% e a 0,5%. O mais interessante é que conseguimos verificar picos que realmente são correspondentes a essas concentrações nessa composição, o que demonstra, como já foi falado, a grande eficiência do D6 Phaser em termos de sensibilidade analítica, que consegue detectar pequenas concentrações de IFAs em determinadas formulações. Quando se quer acompanhar estudos de evolução de hidratação, por exemplo, é necessário obter medidas rápidas em um equipamento. O D6 Phaser proporciona esta possibilidade. O exemplo a seguir mostra a hidratação da teofilina, que queremos acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Para isso, inúmeros scans foram realizados, cada scan com um tempo aproximado de 30 segundos, e esses scans foram sobrepostos de forma a formar a figura que estamos observando ao lado. Conforme podemos observar nessa figura, até 8 minutos de evolução da hidratação da teofilina, não houve alteração na estrutura dessa teofilina. A partir de 8 minutos até o tempo de 22 minutos, começam a aparecer estruturas intermediárias ou novos planos cristalinos. E a partir de 22 minutos, toda a teofilina converge para a forma hidratada. Então, esta é uma forma de poder verificar e acompanhar o processo, seja ele qual for, desde o seu tempo inicial até o tempo final de hidratação. Também aqui conseguimos ver uma excepcional qualidade de dados obtidas a partir deste equipamento. Sabemos que muitos fármacos têm grandes distâncias interplanares e isso necessita ter uma qualidade excelente para poder verificar esses picos a baixos ângulos. Este exemplo aqui mostra claramente a identificação do berrenato de prata, iniciando a um ângulo extremamente baixo, ao redor de 1 grau no ângulo 2θ, mostrando a qualidade desse difratograma e também não somente a baixos ângulos, mas também conseguimos observar a qualidade dos picos a altos ângulos.
Uma das características para se realizar uma boa difração de raio-x é obter dados com excelente qualidade, sem orientação preferencial, com o mínimo de transparência possível e com o máximo de amostragem possível. Para isso, o D6 Phaser conta com um acessório específico que é o capilar, através do qual se pode fazer análises por transmissão em capilar. E como eu já havia falado, os benefícios de uma análise por transmissão em capilar justamente residem na eliminação ou na diminuição da transparência desses materiais, numa menor orientação preferencial, que é bastante comum aos fármacos, e uma melhor amostragem desse material. Então aqui eu mostro uma análise por transmissão em capilar feito numa amostra de lisinopril, onde foi realizada a determinação do grau de cristalinidade desse material. Este material foi analisado via difração de raio-x e após isso usou-se o TOPAS para realizar o refinamento desse material. Através do refinamento desse material, chegou-se à determinação de áreas cristalinas e amorfas para este composto. Ao final do processo, se determinou que esse composto, então, contém em torno de 64% de parte cristalina e em torno de aproximadamente 36% de parte amorfa. Determinar a parte amorfa de um determinado fármaco é bastante importante porque a solubilidade e a biodisponibilidade deste fármaco no organismo tem muito a ver com o seu teor de amorfo nesse composto. Para fins de patentes ou de descobertas de novas estruturas e moléculas, é bastante conveniente realizar o refinamento dessa estrutura. Então aqui eu trago um exemplo também de análise por transmissão em capilar, onde se realizou o refinamento da estrutura da lactose hidratada. Então, a partir também dos dados obtidos e do refinamento através do método de Rittville usando TOPAS, foi possível determinar os parâmetros de rede dessa estrutura, bem como o seu grupo espacial e seu sistema cristalino. Eu trago aqui outro exemplo de determinação e refinamento de estrutura, também do lisinopril, através do qual se fez o mesmo procedimento, usando-se o difrac TOPAS e também o refinamento através do método de Rittville, e obteve-se então os parâmetros de refinamento mostrado na tabela abaixo, onde se determinou então os parâmetros de rede, bem como o grupo espacial e o sistema cristalino deste material. Um outro benefício que o D6 Phaser nos traz é a possibilidade de termos análise por câmara de temperatura, onde poderemos ver a transição de fases de determinados materiais. O D6 Phaser dispõe de duas câmaras de temperatura, a BTS 150, que vai de menos 10 até 150 graus Celsius, e a BTS 500, que vai de temperatura ambiente até 500 graus Celsius. Os exemplos que eu trarei a seguir foram medidos em câmaras de temperatura na BTS 500. Este é um exemplo bastante interessante que corresponde à desidratação da teofilina, medida em câmara de temperatura. Veja que temos diversos scans nesse resultado. Cada scan corresponde a uma cor específica e cada cor específica está ligada a uma temperatura. Ou seja, foram realizados diversos scans em temperaturas específicas com um gradiente de 5 graus Celsius para cada temperatura. Ou seja, começou-se em torno de 30 graus Celsius e foi subindo-se a temperatura de 5 em 5 graus Celsius até atingir 120 graus Celsius.
O que podemos concluir através deste exemplo é justamente que ao redor de 70 graus Celsius a forma cristalina da teofilina permanece ainda desidratada e a partir dessa temperatura se converge totalmente para a forma anidra. Isso conseguimos ver mais claramente nesse mapa em 2 dimensões que temos aqui, onde até 70 graus Celsius temos a teofilina hidratada e a partir dela temos a teofilina anidra, que acontece até 120 graus Celsius. Este outro exemplo também é um exemplo de desidratação correspondente à lactose. Foi realizada na mesma câmara de temperatura, a BTS 500. Porém, o intervalo de medida de temperatura foi maior neste caso. Começou-se numa temperatura mais baixa, ao redor de 30 graus Celsius, e se foi até 190 graus Celsius. Vejam que também cada cor do difratograma representa uma temperatura de medida, né? E cada temperatura teve um acréscimo de 5 graus Celsius entre elas. Então foi-se medindo, foi-se aumentando a temperatura gradativamente a cada 5 graus Celsius, realizou-se uma medida e assim por diante até obter-se todos esses difratogramas. O mais interessante desses difratogramas é que até a temperatura de aproximadamente 140 graus Celsius, mais ou menos, não verificamos nenhuma mudança na estrutura da lactose. A partir dessa temperatura, começam a acontecer variações nessa estrutura com estruturas intermediárias metaestáveis, que vão até a ordem de 165 graus Celsius mais ou menos, e a partir dessa temperatura se progride totalmente para a forma anidra da lactose. O gráfico aqui em 2D mostra exatamente essa mudança. Temos a lactose monohidratada, que acontece até ao redor de 140 graus Celsius mais ou menos. Depois temos as fases intermediárias metaestáveis e a partir dessa temperatura as fases totalmente anidras da lactose. Este exemplo mostra a análise de clusters realizada com medidas de câmara de temperatura da amostra anterior, que é a lactose. Os dados obtidos nessa análise anterior foram tratados com um software específico que contém essa ferramenta que é a análise de clusters. A análise de clusters é uma importante alternativa para trabalhar com diversos dados, entre eles de difração de raio-x e outros dados específicos que permitem o agrupamento ou a criação de clusters, como chamamos, em função da similaridade desses arquivos. No caso da difração de raio-x, trabalhamos basicamente com a similaridade estrutural, ou seja, da estrutura cristalina. Então, neste exemplo, obteve-se alguns clusters em função das medidas realizadas com câmaras de temperatura. Vejam que nesse exemplo aqui especificamente, cada grupo de estrutura cristalina está agrupado em função também da temperatura. Então, chegou-se à conclusão de 4 grupos específicos. O primeiro grupo, em vermelho, corresponde às fases totalmente hidratadas, que vão a amostras que contêm as fases totalmente hidratadas, que vão desde 35 graus Celsius até mais ou menos 140 graus Celsius. O segundo e o terceiro grupo, que correspondem aos grupos amarelo e verde, correspondem às amostras que contêm as fases intermediárias e metaestáveis. E o último grupo, que é o grupo ciano, correspondem às amostras que contêm as fases totalmente anidras. Então, a análise de clusters é uma análise que me permite avaliar
diversos difratogramas, uma quantidade infinita ou uma quantidade bastante enorme de difratogramas, poupando tempo na avaliação, uma vez que eu consigo formar pequenos grupos e avaliar esses grupos em termos da sua estrutura e dos seus resultados. Então, a análise de clusters é uma ferramenta bastante útil para o nosso dia a dia e ela pode ser aplicada tanto na área de fármacos como também em outras áreas específicas da ciência. Resumindo, pode-se afirmar que o futuro da indústria farmacêutica depende de equipamentos modernos de difração de raio-x que fuja totalmente à análise convencional de difração de pó. Nesse aspecto, sabe-se que o D6 Phaser é uma plataforma que pode atender completamente a demanda da indústria farmacêutica, tanto no que tange a análise básica até a análise mais avançada de novas moléculas. E isso passa também pela descoberta de novas substâncias e de novas patentes. Muito obrigado pela participação de todos e agradeço a atenção. Agora teremos a oportunidade de realizar a sessão de perguntas e respostas.